Manual de Instruções, Simbologia E. Protocolo de Reconfiguração Interna. Esse é o nível 1. Toda a informação que o seu subconsciente absorve, neste momento ele está absorvendo todas as informações ao seu redor. Esta informação está armazenada em você e moldam quem você é e como você age. Por isso é de extrema importância estarmos cercados de simbologias e informações positivas. A informação é um comando e a simbologia é um comando ainda mais forte, porque transmite uma informação mais profunda, ampla e precisa. Eu trabalho com um adesivo. Esse trabalho ele foi desenvolvido para levar simbologia e informação positiva em larga escala. Por exemplo, o gorila. O gorila, se eu tenho um símbolo como esse, por exemplo, numa proteção de tela, num fundo de conversa do WhatsApp, ou se eu tenho um adesivo desse colado na porta do quarto, o meu inconsciente ele capta essa informação está armazenada no meu inconsciente, e a maneira quem eu sou e quem eu ajo está em ressonância com as informações que me cercam. Então, por isso que é muito importante a gente se cercar de informação positiva para que tenhamos bons resultados. Então, o que é o protocolo de reconfiguração interna? O protocolo de reconfiguração interna é um processo de autocura, com simbologia, reprogramação mental e informação positiva. Então a gente desenvolveu um passo a passo, tá? Como é que funciona então o nível 1, né, do protocolo de reconfiguração interna. O primeiro passo é assistir todos os vídeos do YouTube. O primeiro passo é esse, tem que assistir todos os vídeos. Porque a informação dos vídeos é como uma semente. Então, por mais que às vezes a pessoa pode assistir e não entender nada, mas mesmo assim aquela informação está no inconsciente da pessoa e como são informações positivas, vai ter um resultado positivo. Eu mesmo já assisti várias vezes. Nossa, então acho que se for ver as visualizações que tem no YouTube, mais da metade é eu que vi. Por causa dessa questão mesmo de alimentar o inconsciente com as informação positiva, né? Segundo passo é nos seguir nas redes sociais, porque a gente posta todos os dias simbologias e informações positivas e reprogramações mentais que nos ajudarão a resolver nas nossas questões internas, os nossos conflitos e vai ajustar o nosso interior para que os resultados melhorem. Tem também pelo nosso catálogo. No catálogo a gente tem várias, vamos dizer assim, formas de terapia. Porque para cada um funciona algo diferente, né? Então a pessoa ela pode dar uma olhada no catálogo. Lá vai ter as imagens, né? Por exemplo, que nem tem o do gorila, né? As informações com relação ao gorila. Por exemplo, se eu for ler todas do gorila, né? Então vai ter lá a imagem do gorila e tem as características dele, né? Por exemplo, o gorila não precisa provar sua força, ela é evidente na sua presença. Força interior, poder silencioso e proteção instintiva. Gorila representa uma combinação rara de potência e serenidade. Gorila, mestre do autocontrole e da estabilidade emocional. Então, se eu clico lá no gorila e leio uma por uma, o inconsciente ele capta a informação e aquilo é como se nos moldasse. Então, o propósito é justamente esse. Aí, essas imagens, né? Eu tenho os adesivos que a gente vende, que a gente distribui, e tem as imagens que daí você pode... É só pedir lá no catálogo que a gente manda de graça daí. As fotos do WhatsApp eu acho que é 10, eu acho que eu não sei quantas que é, mas não, eu tenho 28 imagens do gorila. Se você, eu quero trabalhar essas características em mim, então me pede lá que a gente manda as 28 daí. Daí no caso tem mais do que está no catálogo. E daí você pode usar como plano de fundo, ou pode colocar nas redes sociais, que é a proposta é realmente essa mesmo, é distribuir simbologia positiva em larga escala. E tem também no catálogo
acho que uma das mais importantes é a série Sete Virtudes. Eu acho que é uma das mais importantes. Porque daí, com certeza, uma das sete uma delas vai ser mais desconfortável ler. Aquela que é mais desconfortável de ler é justamente aquela que você tem que trabalhar em si mesmo. Então, usar como fundo de proteção de tela, alguma coisa assim, é muito, muito benéfico. E justamente é justamente essa coisa desconfortável que eu tenho que melhorar em mim, eu resolvendo isso, as coisas elas acontecem, fluem melhor. Né? As coisas, resolvendo essas questões internas, a minha vida ela se desenrola. Então é bem. E outra, não tem como fugir, né? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que resolver essas questões. Não tem como fugir. O terceiro passo, então, é fazer o ciclo das reprogramações mentais. Né? Então, eu tenho o trabalho das reprogramações mentais, né, para desenvolver organização, disciplina e pragmatismo. É um ciclo de 28 dias, durante 28 dias, porque a questão assim principal do trabalho é a constância, né? Porque eu posso durante uma semana absorver informação positiva, estudar, meditar, fazer exercício, durante uma semana fazer ela certinho, redondinho, e depois para a próxima semana eu abandono e nunca mais. Então é melhor que seja, nem que seja menos, mas que tenha essa constância. Por isso o trabalho dos 28 dias. Porque durante 28 dias eu tenho essa constância. Tá? Então, e tudo tá melhor explicado nos outros vídeos, né? Então, tá tudo explicado nos vídeos, só assistir e, e aí essas reprogramações mentais, ela, a organização, ela vai ser de graça. Tá? A organização, então, tá liberado para todo mundo fazer. E daí depois vai ter a da disciplina e do pragmatismo que é pago, né? Porque a gente precisa de recurso para poder fazer a distribuição dos adesivos e divulgação, né? Então, eu até pensei em deixar fazer esse trabalho, ele seria assim, sem custo. Tá? A ideia seria isso, só que realmente não dá, porque como tem que distribuir em larga escala, então precisa de recurso para isso, né? Mas as reprogramações mentais da organização, que tá boa, mas o plano é deixar ainda melhor. Então esse trabalho de reprogramação mental e as simbologias, ela vai ajudar muito a, a resolver questões e melhorar constantemente. Então, o objetivo é resolver as questões internas, assim a gente consegue progredir, né, em todas as áreas da vida. E para o nosso progresso é muito importante a gente desenvolver a disciplina, organização e pragmatismo. Simbologia E. Por que o nome Simbologia E? Simbologia E significa simbologia e reprogramação mental. Então, esse então é o nível 1 do protocolo de reconfiguração interna. O protocolo de reconfiguração interna, então, ele é um trabalho de autocura, para isso através de mensagem positiva, reprogramação mental e simbologia positiva. Primeira coisa, assistir todos os vídeos para entender o que é esse trabalho. Segundo, acompanhar nas redes sociais as simbologias e as reprogramações mentais. Por exemplo, essa aqui é sensacional. A gente trabalha também com o adesivo, e o adesivo eu tinha falado nos vídeos que eu ia mandar de graça os adesivos, só que não vai dar, por causa que o frete vai dar R$10 só de frete. Aí fora o custo do adesivo e ter que produzir, então a gente vai ter que fazer em forma de vendas, né? Então o valor daí atualizado é R$20. Tá? Por R$20 a gente vai mandar, são 16 adesivos. Então por R$20 vai 16 adesivos.
E ele é um adesivo bem simples, muito simples, tá? Muito simples mesmo. Ele é bem simples, tá? Então, porque o que você está levando não é o produto em si, mas sim a informação e o que aquilo vai fazer por você. Não quero ser repetitivo, mas para sendo repetitivo, todos os vídeos, assistindo todos eles, daí explica, né, todo o trabalho e tá bem explicado. Então, eu sou uma pessoa, essa reprogramação mental. Esse aqui eu estou usando para as redes sociais. Antes de eu mexer nas redes sociais, eu estou lendo essa reprogramação mental aqui. Na verdade, essas duas aqui que eu estou lendo, antes de lidar com a rede social. Por quê? Porque a rede social é complicado. Porque eu mesmo, se fosse para escolher, eu não gostaria de mexer com rede social. Eu não gostaria, porque por mais que tenha um monte de informação positiva, é muito fácil você se perder em bobagem. E aquilo gera prazer. Então a gente fica ali muito tempo que a gente poderia usar esse tempo de forma mais produtiva. Estudando, lendo, meditando, praticando exercício, trabalhando. E a gente acaba perdendo muito tempo numa coisa que gera um pouco de alguma informação aqui, uma informação lá de positiva, mas se for ver, é muita bobagem. Então eu não tenho. Então, para ter esse autocontrole de chegar, fazer o que precisa fazer, no caso que é fazer as postagens, estudar lá, melhorar aqui e ali. Então, para fazer esse trabalho, antes de fazer esse trabalho, eu leio essas duas mensagens para justamente chegar, fazer o que precisa fazer e cair fora daquilo lá antes de ficar lá perdendo muito tempo, né? Então, a primeira delas tem a simbologia de um tigre, que a simbologia do tigre é bem interessante também. E a mensagem ela é: sou uma pessoa comprometida. A cada dia escolho agir com foco e determinação. Em minhas tarefas. Reconheço que o esforço consciente me leva a alcançar meus objetivos e que a disciplina é a chave para o meu sucesso. Estou motivado a superar desafios e a buscar excelência em tudo o que faço, mantendo uma atitude positiva e proativa. E o outro é o guerreiro, né? A simbologia do guerreiro. Eu sou capaz de controlar meus pensamentos e emoções, tomando decisões conscientes e alinhadas com meus objetivos. A cada dia, exercito meu autocontrole e me torno mais forte e focado. Bom, é isso. Então, o objetivo é distribuir simbologia em larga escala. Esses dias eu estava distribuindo, porque já foi feito vários testes diferentes, né? Então eu estava distribuindo um desse aqui, né? Que vem a simbologia, a informação e a reprogramação mental. E esse outro aqui, né? Esses dois aqui eu estava distribuindo para as pessoas assim, né? 2 adesivos por pessoa. E daí, no caso, esse aqui que tem essa simbologia aqui, que essa é a simbologia para ser distribuída em larga escala, né? O panda, então o panda ele simboliza, ele é o arquétipo do soltar, é o arquétipo do desapego, né? Então a maioria das coisas elas são enroladas e não fluem por causa que às vezes a gente está apegado a uma ideia que às vezes não é produtiva, ou a gente tem apego à coisa material, então o apego ele é apego às crenças, né? Porque às vezes eu tenho uma crença que daqui a 10 anos eu vejo que era bobagem. Então, se eu uso uma simbologia de desapego, às vezes eu consigo desapegar mais fácil dessas, às vezes de crença mesmo, de hábitos. Né? Então, os arquétipos, eles são realmente muitíssimo poderosos, né? A simbologia, que nem quando é uma escrita assim, né, que tem informação, é muito muito forte, né? Muito positivo, é um comando, né? Mas a simbologia é um comando ainda mais forte. Porque por mais que aqui a única coisa que está escrita é o simbologia E, né? Que é o Instagram e é a única coisa que está escrita, né? Mas a mensagem ela já está tudo aqui. A mensagem está tudo aqui do trabalho. O que é o panda? Então o panda ele simboliza o arquétipo do desapego, né? O que ele está fazendo? Ele está fazendo um sinal de paz e amor. Paz e amor. Né? A paz ela excede o entendimento. Ou seja, se eu consigo viver em paz, as coisas elas fluem, eu vivo bem,
né? Eu vivo... Nossa, a paz é muito bom, né? E o amor que, é, que é a solução, né? Então, paz e amor, você tem praticamente todas as soluções com a simbologia de desapego, paz e amor. Aí lá atrás temos ali a flecha, que é o direcionamento. Então, muito importante eu ter um direcionamento, né? Saber para onde eu quero ir, saber o que eu quero fazer, ter objetivo na vida. Esse aqui é a assertividade. Então, eu tenho um direcionamento, agora eu tenho assertividade. Então, eu vou direto ao ponto, eu faço o que precisa fazer. Aperto de mão ali. O aperto de mão significa um bom negócio, um bom acordo, negócio fechado, né? O ganha-ganha, porque essa é a ideia, né? De trabalhar essa simbologia para que a gente possa se ajudar, né? E aí tem os 3 hexágonos, né? Esses 3 hexágonos aqui, que nesse formato ele tá ali como se fosse o favo do mel, né? Que simboliza colaboração, simboliza organização, estrutura. Então essa simbologia aqui é uma simbologia bem completinha. Nossa! E agora então o que vai ser distribuído é esse aqui com um detalhezinho a mais. Aqui vai ter um outro panda com umas asas atrás. Que daí eu acho que esse foi a cereja do bolo. Eu só não tenho ele aqui agora porque a minha impressora não está comigo. A impressora está em outro estado. Mas senão eu já teria feito. Então ele vai ter aquele panda com as asas, né? Que as asas ela é justamente voar. Ação, é fazer, é voar, é crescer, é evoluir. Então essa simbologia não precisa de mais. Ela já está completa. Não precisa de texto, não precisa de nada. Então a simbologia ela é ultra poderosa. Ai, ai. E aí eu tava distribuindo, né? Então, do gorilão, com a simbologia lá, bem bacana. E aqui um QR Code com a pessoa, uma mensagem ali, né? Agradeço por cada pequena doação, pois pouco com Deus é muito. Então, se cada um doasse um pouquinho, sabe? Já faz anos que eu trabalho com isso. Eu já distribuí muito adesivo. Já distribuí muito adesivo com informação positiva, simbologia positiva. Esses tempos eu estava indo pro Paraguai e peguei uma fila para entrar no Paraguai e vi um cara com uma placa e essa placa estava escrito cachaça. O carro da frente deu R$5 e o carro de trás deu R$10. E aí Bom, eu estava distribuindo esses dias, aí num restaurante lá a menina pegou assim uma das mensagens falando, eu tinha dado para um rapaz, né? E ela olhou assim e falou: "Nossa, bateu certinho aqui para ele, bateu certinho", ela falou para mim, né? Aí o cara pegou esse adesivo aqui e falou para ela assim: "Ó, olha aqui, ó". Pegou aqui, aí tinha um outro ali para distribuir para mais gente, pegou, ó, olha aqui, ó. Mostrando isso aqui. Mostrando o QR Code. Como se o que eu estivesse fazendo é para ganhar dinheiro. Se fosse para ganhar dinheiro, eu não tava fazendo isso aqui, não. Não tava fazendo. Porque até agora não me deu nada de dinheiro, assim. Já botei bastante dinheiro. E já tirei do meu para distribuir um monte já. Um monte. Agora ganhar dinheiro com isso aqui até hoje não me deu dinheiro, não. E aí a gente pensa, porra, que interessante, né? Um monte de simbologia positiva, um monte de informação positiva, reprogramação mental, porque isso aqui deu trabalho demais para fazer. São anos fazendo, são anos pesquisando. Deu muito trabalho para chegar nesse resultado, muito trabalho. Para além de não ganhar nada, ainda tem que escutar desaforo. Então, desabafo à parte. Aquilo só mostrou que eu preciso trabalhar mais e que aquele cara ele precisa de bastante informação positiva. Então foi muito bom ter deixado um monte de adesivo ali, né, para várias pessoas, todas as pessoas que estavam ali ganharem. Então esse tipo de pessoa que tem esse tipo de atitude são as pessoas que a gente mais precisa ajudar.
Então faz parte. Eu gostaria muito de que eu até tinha chegado a esse. Eu tinha decidido, né, que o trabalho ia ser 100%, que não ia ter, que ia ser só de graça. Eu ia distribuir de graça, só que não tem como. Por causa que a gente precisa de recurso para distribuir, porque se gasta. E se o objetivo é distribuir em larga escala, a gente precisa ter um pouquinho de recurso para distribuir. Então por isso que esse trabalho não é 100% gratuito, né? Mas assistindo todos os vídeos, você tem uma, como é que é o nome? Um cupom. Em um dos vídeos tem um cupom que daí você pode fazer também de forma gratuita, usando o cupom. E se puder ajudar, ajuda, tá? Na descrição dos vídeos tem o nosso Pix lá, e a distribuição dos adesivos. Então, eu tava pensando em fazer um teste só com esse aqui, ó. Só com isso aqui e esse. Só que também, não vamos fazer não. A distribuição dos adesivos, ela vai ser só mensagem mesmo. Aqui atrás vai ter o manual de instruções, simbologia E. Vai ter um texto ali com as instruções, né? Então a gente vai distribuir só a simbologia e sem QR Code. Sem QR Code. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa de recurso. Então quem puder ajudar, ajuda. Com pouco. Não precisa ajudar com muito. R$ 1, R$ 2, tá ótimo, tá ótimo. Não precisa, não precisa, não precisa muito, mas só precisa mais pessoas ajudando, porque senão realmente o negócio não vai. E seria interessante, né, fazer o negócio andar, né? Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por tudo. A gente vai fazer um segundo canal, tá? O primeiro canal do Simbologia E vai só com os vídeos, só com os vídeos que tá aqui, né? Então vai ser ali, ó, no máximo uns 10, 12 vídeos eu vou colocar aqui. E daí para o outro canal, daí para poder fazer cortes e os conteúdos mais, vamos dizer assim, aleatórios, vamos dizer assim, né? Porque o objetivo desse canal é que as pessoas consigam acompanhar, né? Assistir todos os vídeos que estão aqui, né? Para ter essa base, vamos dizer assim, né? Esse aqui é a base do trabalho, essa primeira, que tem a primeira trilogia lá, que são os primeiros 4 vídeos. E esses vídeos que explicam mais do trabalho e tudo mais, né? Então, essa vai a fase número 1 do protocolo de reconfiguração interna. Aí, para o segundo nível, então daí vai ter uma pegada bem diferente. A segunda trilogia já está feita. E daí, então, isso vai ser divulgado daqui a um tempo, né? Então, daí no link dos vídeos, daí vai ter também o link na descrição dos vídeos, vai ter o link do segundo canal, que daí vai ter mais informações e o segundo nível da simbologia E, daí vai ser por lá. Então é isso aí. Então que Deus abençoe sua vida. Obrigado por me acompanhar até aqui e seja muito bem-vindo à simbologia E. Esse trabalho ele deu muito trabalho. Mas eu espero que goste, porque eu gosto muito disso, eu gosto muito desse trabalho e eu quero distribuir adesivo para tudo quanto é lado.